Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem super coringa e elegante para você usar no seu trabalho de uma forma super fácil e um jeito muito rápido de você incluir também na sua rotina de maquiagem. A nossa imagem fala muito sobre a gente, é algo muito importante que interfere na nossa autoestima, no nosso posicionamento, na nossa postura ao longo do dia e até na forma como a gente toma decisões, você acredita? Pois é, então se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final. E caso você não me conheça, meu nome é Natália Espina, eu sou maquiadora profissional, então se você quer aprender a se maquiar, já se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e cada dia mais aprender a melhorar a sua maquiagem mesmo do zero. Então bora lá pro vídeo. Então vamos lá, o passo a passo da nossa maquiagem para o trabalho. E a primeira coisa que você precisa fazer é estar com a pele bem limpa para poder receber esses produtos que a gente vai aplicar. Caso você consiga lavar o seu rosto, é ideal, tá? É a melhor opção. Mas caso você não tenha acesso à água ali no local, você esteja fora de casa, você pode usar um tônico também. E aí eu gosto de aplicar com esses algodõezinhos que você encontra em farmácia. Eu basicamente coloco um pouquinho do produto e embebedo o algodão, deixo ele bem molhadinho. E aí eu venho aplicando principalmente nessa região central do meu rosto e arrastando, sem muita força, tá? Eu só vou limpando mesmo a pele, deixando o produto agir e arrastando para o final do meu rosto. E olha só como mesmo depois de eu ter limpado todo o meu rosto, acaba saindo um pouquinho de sujeira. Então é muito importante fazer bem essa higienização da pele antes da gente começar realmente a maquiar. Depois que a pele já tá bem limpinha, a gente vai hidratar essa pele para receber a maquiagem. Então no meu caso eu vou usar esse hidratante aqui, que é o Aloe Vera da Catherine Hill, que ele é ótimo para pele oleosa porque ele é um hidratante em gel. Mas caso você tenha uma pele um pouco mais seca, aí você pode usar um hidratante que seja um pouco mais denso, mais pesado mesmo. E aí, com a mão limpa, claro, eu vou aplicar uma pequena quantidade nos meus dedos e aí eu espalho, ó, com o dedo mesmo e venho aplicando e concentrando principalmente nas regiões que eu quero uma maior hidratação, principalmente nessa região frontal do meu rosto e na zona T, que é testa, nariz e queixo. E aí, depois de ter aplicado bastante e concentrado nas regiões onde mais precisam de hidratação, eu venho trazendo para o restante do rosto. Outro passo muito importante é proteger a sua pele dos raios solares ou até dessas luzes artificiais que a gente tem geralmente no banheiro, em casa ou até no escritório. Então é muito importante que você proteja a sua pele todos os dias, independente do clima, tá? Nesse passo, você pode aplicar um protetor solar que seja transparente mesmo, ou você já pode pular direto para um protetor solar que já tenha cor. Eu vou usar esse protetor solar aqui, que é o protetor solar da La Roche. Ele é o Antelius Ultra Cover, então ele já tem uma alta cobertura e ele funciona como se fosse uma base mesmo. Aí eu vou aplicar com o pincel, porque assim eu consigo espalhar ele melhor, deixar um acabamento mais bonito nas regiões que eu quero uma maior cobertura. Então eu apliquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão e aí com um pincel bem fofinho eu venho aplicando ele em todo o meu rosto e olha só a cobertura que ele já adiciona. Se você não quiser fazer uma camada de protetor igual eu vou fazer, você pode aplicar antes o seu protetor solar, normalmente. E aí, depois do protetor solar, você vem aplicando alguma base que tem FPS. Você só aplica realmente nas regiões que realmente precisam, não precisa aplicar no rosto inteiro, como eu vou fazer aqui no meu caso. Apliquei o protetor solar já em todo o meu rosto, ele já adicionou uma super cobertura. Mas caso você queira uma maior cobertura, principalmente se tiver alguma espinha, eu tô com alguns pontinhos nessa região aqui, então eu vou fazer essa camuflagem, nessa maior cobertura nessa região e também na olheira, caso você tenha uma olheira muito profunda e isso te incomode. Então eu vou usar esse corretivo aqui, que é o da Natura Aquarela. Eu venho concentrando só nas regiões, bem pouquinho, tá? Só nas regiões onde eu realmente quero uma maior cobertura. E também nessas manchinhas por cima, de onde você tem alguma manchinha, eu gosto de aplicar também aqui, ó. E aí com o mesmo pincel que eu apliquei a base, eu venho espalhando e sempre dando batidinhas, porque se eu arrastar demais, eu vou tirar completamente
essa cobertura do corretivo. E aqui nas manchinhas também, ó, eu só dou batidinhas. Para essa maquiagem realmente ficar intacta, a gente precisa selar todos esses produtos que a gente aplicou. Então eu vou usar um pó facial, de preferência o solto, tá? Esse aqui da Bruna Tavares, ele é bem fininho. Ele é o Skin Powder, na cor Fair. E aí eu vou usar essa esponjinha de veludo que é própria para aplicação de pó. Eu pego um pouquinho do produto, tiro o excesso e venho concentrando esse pó principalmente nas regiões que eu quero selar e que eu quero garantir que vai ficar realmente no lugar. Então as regiões que mais me incomodam, que eu preciso de uma maior cobertura, eu venho aplicando uma maior quantidade de pó e naquelas manchinhas do meu rosto, para garantir que esse corretivo vai ficar por cima delas por mais tempo. E agora, para deixar a pele bem sequinha, aí sim eu vou vir com o pincel, vou pegar um pouquinho de produto, tirar o excesso e venho aplicando nas regiões onde eu não concentrei o produto, porque a gente precisa que a pele esteja bem sequinha, mas se a gente carimbar esse pó com a esponjinha de veludo em todo o rosto, a pele vai ficar muito pesada, vai perder completamente o viço. Com a pele selada, a gente acabou tirando toda a sombra do rosto, então fica esse rosto bem chapado. Para devolver essa sombra do rosto, eu vou usar um pó que seja um tom um pouco mais escuro do que a minha pele. Esse aqui é o pó Fix My Cover, pó facial normal, da Oceane, no tom 3, então ele é um pouco mais escuro do que o meu tom de pele, mas nada muito exagerado. E aí eu gosto dele porque ele é bem levinho, então vai criar essa sombra mais natural. Vou tirar o excesso e aí bem nessa linha a gente vem aplicando. E eu sempre vou jogando pro finalzinho do meu rosto aqui, ó, pra raiz do cabelo. E aí, com o restinho do pincel, ou você pode pegar um pouquinho de produto e tirar o excesso, eu venho trazendo também, ó, nessa região da testa, porque aí vai repor essa sombra que a gente tirou. E por fim, eu trago aqui pro pescoço, para também manter o mesmo tom no meu rosto e no pescoço. Para devolver a cor que a gente tirou com a base, com o pó, e devolver aquela saúde para o nosso rosto, aquele tomzinho de bochecha saudável, eu vou usar um blush. O tom que eu vou usar é esse aqui, que é o Calm Me Blush da Mari Saad com a Oceane. Ele é como se fosse um coral, então ele não é tão pink. Eu tiro também o excesso e aí eu venho aplicando principalmente nessa região aqui, ó, acima do contorno. E só o que sobrou do pincel eu venho trazendo para as bochechas, porque dessa forma eu não vou marcar e evidenciar ainda mais as bochechas do meu rosto. Então dá esse efeito lifting, fica um acabamento muito mais bonito. Se você quiser e gostar também daquele efeito queimadinho de sol, você pode aplicar um pouquinho aqui, ó, acima do topo do nariz. Eu gosto também de usar um iluminador, mas esse é opcional, caso você goste desse efeito, né, de pele um pouco mais iluminada. Vou usar esse iluminador aqui, que é o Soft and Gentle da MAC. Ele tem um tom de champanhe, o brilho dele é bem bonito, e eu gosto dele porque ele deixa um aspecto bem natural. E aí eu vou aplicar um pouquinho, ó, no meu pincel, tirar o excesso também. E aí eu venho concentrando mas nessa região aqui também acima de onde a gente aplicou o blush. Então eu venho pigmentando nessa região e ele já devolve bastante o brilho da pele. Olha só como fica bonito esse viço. E aí eu gosto de colocar também um pouquinho de iluminador abaixo das minhas sobrancelhas para evidenciar ainda mais o desenho dela. Aqui no cantinho dos olhos, para dar essa iluminada no cantinho lacrimal. Na pontinha do nariz, caso você goste também, e no arquinho do cupido, para deixar essa pele ainda mais viçosa e também repor um pouco do brilho que a gente tirou e aumentar a durabilidade. Eu vou usar uma bruma fixadora. Eu vou, ó, distanciar aqui do meu rosto e eu vou aplicar. Algumas espirradinhas são o suficiente. A bruma fixadora que eu tô usando é a da Roche Makeup. E aí, pra secar, eu carrego também um leque na minha necessaire, que ajuda bastante nesse processo, quando a gente tá com pressa, principalmente, a secar bem esse produto
antes da gente começar a aplicar os próximos. E agora eu vou preencher as falhinhas da minha sobrancelha. Então eu vou usar essa pastinha aqui, que é a pastinha da Mahave, que ela já tem óleo de rícino. Esse tom aqui é o tom 1 e venho aplicando e concentrando a maior parte do produto aqui nesse arquinho e nas regiões onde eu mais quero cobrir e preencher a minha sobrancelha. Então eu aplico principalmente aqui no final, e aí só com o que restou no pincel eu venho trazendo para o início das minhas sobrancelhas. Gosto até de tirar um pouquinho do excesso aqui no começo, dessa forma fica uma sobrancelha bem mais natural. Olha só o lado não preenchido e o lado preenchido. Só para alinhar os fios, eu vou usar esse gelzinho aqui de sobrancelha da Dylos. E aí, eu vou alinhar os pelinhos na minha sobrancelha, só para deixar tudo no lugar. Agora a gente vai fazer os nossos olhos. Caso você não goste de usar sombra, não tem problema, você pode já pular direto para a máscara de cílios. Se você quiser apenas repor essa sombra que a gente perdeu aplicando corretivo e base nessa região dos olhos, você pode usar até o seu próprio contorno para fazer essa sombrinha nos seus olhos. Então eu vou usar um pouquinho do meu contorno, tirar o excesso, e aí eu venho aplicando principalmente onde a gente quer repor essa sombra do côncavo. E aí eu venho devolvendo essa sombra que a gente tirou. E aí, olha só como faz uma super diferença. Mesmo esse contorno sendo mais clarinho, né? Ele não chega a ser uma sombra realmente, ele é um pó. Olha só como só de fazer uma sombrinha leve já muda bastante de um olho que tá bem chapado, bem branquinho, com esse aqui que tem essa sombra um pouco mais natural. Isso aqui, para algumas mulheres, já é o suficiente. É só repor essa sombra e já aplicar a máscara de cílios. Porém, caso você goste de uma maquiagem um pouco mais intensa, eu vou usar esse tom aqui, que ele é um tom médio, perto do meu tom de pele. Ele é um pouco mais escuro, então eu vou pegar um pouquinho desse tom. E essa paleta aqui que eu tô usando é a paleta To Go da Nadia Tambasco. Tem até uma sombrinha que tá quebrada aqui, porque eu carrego ela no necessaire. Gosto bastante por conta do tamanho e da diversidade de tons. Então eu vou aplicar, ó, esse aqui é o tom Basic, tá? Da paleta dela. E aí eu venho tirando o excesso do meu pincel e aí eu aplico rente à raiz dos meus cílios, com movimentos de vai e vem. E é só para dar um charme aqui no olho, repor um pouquinho da sombra e também dar uma intensificada nesse cantinho dos olhos, tá? Só para fazer esse contorno dos olhos, eu vou também aplicar um pouquinho de sombra rente à raiz dos meus cílios, aqui nessa região inferior dos olhos. E eu venho aplicando também, tiro o excesso, coloco o espelho lá em cima para me ajudar. E aí eu venho, ó, aplicando principalmente aqui pertinho da região dos cílios, em movimentos de vai e vem. E aí, quando eu sentir que ele já não tem quase mais nada de produto, eu posso até tirar um pouquinho do excesso aqui na minha mão. Aí sim, eu venho bem onde ficou marcada a linha, só para esfumar e misturar essa sombra com o tom do meu rosto, para ficar uma sombrinha bem natural. Se você quiser, você pode ir intensificando, usar um tom um pouco mais escuro, se você gostar, ou até usar um brilho aqui na região interna dos olhos, mas para uma maior praticidade, caso você não tenha um brilho ou uma paleta com muitas opções de cores, você pode usar também um iluminador. Então eu vou pegar esse mesmo iluminador que a gente aplicou, com um pincel um pouquinho menor, e aí eu vou aplicar ele bem aqui, ó, no cantinho lacrimal e puxar um pouquinho até ele encontrar a sombra que a gente aplicou. E aí, aproveitando o iluminador, eu já intensifico aqui, ó, abaixo das sobrancelhas. E agora, para realmente finalizar os olhos, eu vou aplicar uma máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou usar é essa aqui, que é a da Tango. Ela tem aquele efeito filme, então ela não borra durante o dia. Então você pode trabalhar, pode bocejar, mesmo se lacrimejar, se o olho ficar um pouco mais irritado, não tem problema, porque ela não vai borrar. E ao mesmo tempo é uma máscara super fácil de remover, porque ela sai com a água corrente como se fossem umas borrachinhas. Então não borra, não deixa aquele panda, mas ao mesmo tempo não é impossível de tirar, como por exemplo uma máscara à prova d'água, que acaba sendo um pouco mais chatinha da gente remover. E aí, o ideal é que você deixe o espelho bem baixo, porque aí
você consegue olhar bem onde tá faltando o produto, onde não tá faltando. E aí eu venho, ó, fazendo esses movimentos de vai e vem pra aplicar em todos os pelinhos, todos os fios, e não ficar nenhum fio sem produto. E aí, para essa parte de baixo, eu gosto de fazer o contrário. Eu coloco o espelho lá em cima, porque aí esses cílios aqui, ele desencosta dessa região dos meus olhos, da minha pele. Então, ó, eu venho fazendo o movimento de vai e vem, mas eu nem molhei o meu pincel na máscara, porque é só para realmente sujar os cílios, nada muito exagerado, para não ficar aqueles cílios de pata de aranha. Para proteger os meus lábios e ainda adicionar uma corzinha, como se fosse de lip tint, mas sem deixar minha boca ressecada, eu vou aplicar esse batonzinho aqui, que é o meu preferido, que é o Nivea Amora Shine, que eu uso ele todos os dias. Então eu acho super prático, porque além dele ter essa proteção FPS para os lábios, ele também já deixa o seu lábio hidratado. Então eu vou passando durante o dia inteiro. Então eu vou aplicar, ó, por cima dos meus lábios. Aí eu venho contornando com a bala do batom mesmo, sem muito segredo, super prático pro dia a dia. E olha só como ele deixa a minha boca super hidratada e ao mesmo tempo parece que eu passei um batom. E estamos prontíssimas para começar o nosso dia de trabalho com uma maquiagem super coringa, super clean, que você pode fazer, pode adaptar também conforme o seu gosto. Se você gosta de algo um pouco mais elaborado, você pode dar uma incrementada aqui na maquiagem, adicionar um delineador, um cílios postiço. Caso você goste de algo mais básico, você pode fazer também algo um pouco mais básico que isso. Se você gosta de algo um pouco mais elaborado, comenta aqui para eu saber que você é do time da maquiagem elaborada. E caso você goste de algo um pouco mais básico, comenta aqui também para eu saber que você é do time básica, assim como eu. Porém, é uma maquiagem super coringa, super versátil para você usar em várias ocasiões. Então você pode tanto trabalhar com essa maquiagem quanto sair para jantar, que você já tá bem bonita, com uma maquiagem bem elegante, que te deixa fina, não fica nada extremamente exagerado. Não esquece de deixar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo, porque além de me ajudar, o YouTube também entende que você gostou desse tipo de conteúdo, e aí eu produzo mais para você, ele também te envia cada vez mais os meus vídeos, e caso você ainda não seja inscrita, não esquece de se inscrever para receber as notificações também, ativando o sininho aqui embaixo. Tem tanto o botão de você se inscrever, quanto o botão de você ativar os sininhos, para você não perder nenhum vídeo e cada dia mais você melhorar a sua maquiagem. A gente se vê no próximo e um super beijo!